A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mais uma vez falo do nosso bazar, na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, bairro Benfica. Venha para cá comprar roupas usadas, seminovas, lavadas e passadas por apenas R$2 a peça. Prestigie o nosso bazar. Manda um abraço carinhoso, super especial, minha querida Soraya, que tem um comércio na Avenida Pedro Timpone, Nova Benfica, juntamente com a sua sócia. Tem um atendimento maravilhoso. Nós somos gratos, pela atenção, pela dedicação e carinho. Que vocês continuem trabalhando com afinco e que Deus os abençoe. Muito obrigado também pelo carinho, pela sintonia. Dando um abraço também para a minha querida Geni, juntamente com seu esposo Vavá. Sempre estamos nos encontrando. Sábado estivemos juntos. Então um abraço aí para o casal, que Deus os abençoe. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite aos meus ouvintes aqui, queridos. Estudando o Evangelho de Jesus com muito amor, E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre na área social. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tratar bem aos outros nem sempre é tarefa fácil, pois geralmente retribuímos o tratamento que recebemos. Mas quem é que pode dizer que trata bem aos outros? Os outros é que podem dizer se são ou não bem tratados por nós. Para dar atenção e amor ao próximo, temos que dá-los a nós mesmos. E para dá-los a nós mesmos, temos que dá-los a eles. O bem anda em via de mão dupla. Quanto mais damos, mais recebemos. Tratar bem aos outros é nosso dever de irmãos, filhos de Deus. Tratar bem a todos, todos merecem. Se você trata bem uma pessoa e ainda assim ela o trata mal, silencie e espere as mudanças. Não force, mas se você não se dá bem com ninguém, procure os defeitos em si mesmo. Olhe-se, analise como você age com amor, veja as qualidades dos outros, observe do que falam e do que necessitam. As suas qualidades crescem quando você percebe a dos demais. Dar um bom tratamento é obrigação, recebê-lo é consideração. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando na área social. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. João, capítulo 6, versículo 35. A assistência social é o meio, não o objeto principal a que se propõe a tarefa espírita. Muitas vezes as pessoas confundem a doutrina espírita também com esse assistencialismo. Os espíritas gostam muito de dar sopa para pobres. Isso não é uma obrigação, Caridade ensinada por Jesus é o famoso BIP, Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias
e o P de perdão das ofensas. É que nós tentamos vivenciar, mas também praticamos a área assistencial. Nós entendemos que isso aí não nem promove as criaturas. O que promove o ser humano é pão da vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Necessária e valiosa é a comida, é a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Muitos advogam que a criação e a manutenção de obras sociais compete unicamente ao Estado. Erro, é lei do engano, não é bem assim. Outros acreditam de forma radical que os objetivos do movimento espírita devem assentar-se na assistência social, esquecendo que a doutrina proclama como primordial a educação das almas e não apenas e simplesmente a sustentação do corpo, que é perecível. Eu assisti uma cena que me marcou muito quando ainda jovem na doutrina espírita, que uma senhora estava dizendo que ela era assistida da casa há muitos e muitos anos, que depois passou a ser a filha dela, agora a neta. Olha, pensem bem, que promoção a casa causou de bom na vida dessas pessoas? Nenhuma. Continua naquela paz repetitiva de auxílio material, mas e o espiritual? O objetivo nosso é fazer as pessoas crescerem, se tornarem independentes, ensinar a pescar como falou Jesus. Então não vi mérito algum naquilo, pelo contrário. A partir de então comecei até a mudar minhas concepções com relação a isso. Esquecendo que a doutrina espírita proclama a educação das almas e não apenas simplesmente a sustentação do corpo, que é perecível. Para este prato de sopa é muito bem-vindo, sem dúvida, mas a alma aspira ao verdadeiro pão da vida. A seara do bem envolve diversos trabalhos em benefício dos carentes, do corpo e da alma. Pode parecer, no entanto, que as necessidades essenciais e imediatas residam no corpo denso, mas na realidade encontram-se no íntimo das criaturas. Nós também não podemos ser radical como um dirigente da casa que simplesmente acabou com a assistência social da casa totalmente, tirando aqueles pães que distribuímos no último sábado do mês, as cestas básicas, a assistência das crianças. No sábado nós tínhamos um jantar para as mães assistidas juntamente com seus filhos. Encerrou tudo, dizendo que o pessoal estava vindo para cá para comer e não para aprender nada do Evangelho. Eu lembro também que Jesus deixou bem claro no seu Evangelho, e inclusive citado pelos 4 evangelistas, que é a multiplicação de pães e peixes. Se o Cristo foi mitigar a fome física para que eles pudessem ficar ali ouvindo, há uma necessidade. Então não é uma invenção da casa espírita, nem de dirigente, nem nada. Está no Evangelho de Jesus. Mata a fome do pobre e ensina ele com o Evangelho. As duas coisas têm que caminhar lado a lado. Não é só assistencialismo, mas também não é só Evangelho com a pessoa com fome. Os necessitados precisam de amparo. Então tem que ter um bom senso, tato, né, de direcionamento, de dirigentes, inclusive, porque nem todos podem ser dirigentes de uma instituição espírita. Primeiro, porque é uma dificuldade de encontrar aqui dirigentes. Certa feita, um companheiro me perguntou quem é o presidente da casa espírita atualmente. Aí eu falei o nome e tal. Ah, mas ele não já foi? Você já. Mas por que não muda? Você não muda porque ninguém quer ser presidente de casa espírita, ninguém quer ser presidente de instituição espírita nenhuma. Mas por quê? Porque é difícil. Primeiro, espiritismo não tem dinheiro, né? Você não ganha um centavo sequer. E um dirigente de uma instituição espírita, ele tem um compromisso e uma responsabilidade gigantesca. Não só com os trabalhos doutrinários, toda a manutenção, limpeza das instalações, pagamentos de taxas como água, luz, telefones, reformas, né, chamamentos de pessoas, dos eventos que têm que ser promovidos. Você já tem seus trabalhos, né, na vida comum, diária ali da manutenção da sua família. Agora imagina você ter mais essa atribuição grandiosa durante anos e ter que tirar dinheiro do próprio bolso muitas vezes para cumprir ali. Porque imagina se chega o momento das taxas, dos pagamentos, né, das coisas que tem que ser paga, a água, a luz, por exemplo, não vai esperar. Então, se não tiver ali uma contribuição que a pessoa doa voluntariamente, que querem, porque não existe nenhum pedido de dízimo, coisa assim, você simplesmente vai lá no banco, pega o dinheirinho da sua conta e paga.
Então, é uma dificuldade realmente grande de se encontrar dirigentes. E ainda quando acontece, como eu citei, de alguns que não estão tão preparados assim e chegam a ser radicais, né? E cortou toda a assistência social num período, mas graças a Deus já voltou a funcionar, né, normal. Mas tivemos esse problema. Então, não basta construirmos lares ou abrigos que fazem do prato nutriente da perpetuação da espécie da maneira simplória de ver a vida as únicas razões da existência humana. Hoje, sim, estabelecermos noções de valores imortais e bases educacionais para preparar as almas para a grandeza espiritual a que estão destinadas. Toda a congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as criaturas em potencial. Eis a atividade prudente e proprietária dos aprendizados do Evangelho. A ação caritativa e a boa vontade do movimento espírita prestam inevitáveis serviços à sociedade e ao Estado, conquanto não devam assumir de maneira simplista e com espírito salvacionista as funções do serviço social que cabe à administração pública. Não fazer disso um salvacionismo. Fiquei 11 anos à frente do trabalho assistencial dessa casa que frequento. Foi trabalho assim, árduo, na verdade, porque nós trabalhávamos fazendo campanha do quilo na rua, pedindo 1 quilo de alimento não perecível para os carentes. Eu ganhava da sopa dos pobres, que fica na rua Santo Antônio, em torno de 300 a 400 quilos de alimentos mensalmente. Ajudava a confeccionar as cestas básicas, distribuir para as pessoas e morava em frente à casa espírita de manhã cedinho, pessoas já batendo na minha porta pedindo, e eu fiquei naquela coisa rotineira, né, causando até problema familiar. A esposa já estava aborrecida com isso e tal. E muitas vezes eu ouvi, não, mas o senhor Pedrosa é um homem muito caridoso, dá muitas coisas. Caridoso coisíssima alguma, porque na verdade eu estava apenas repassando aquilo que a instituição ganhava. Então não adianta você dar o título a quem está apenas redistribuindo. Quem fez a caridade de fato foi aquela senhorinha que foi lá na despensa, né, e pegou 1 quilinho de arroz e entregou para mim, para doar para os carentes. Essa sim estava fazendo a caridade, eu não. Eu estava apenas repassando, redistribuindo aquilo que nos foi distribuído. Só isso. Então eu deixava bem claro, não, senhora, isso aí não é mérito meu, não estou fazendo caridade alguma, estou fazendo mais a minha obrigação, porque também é bom que se diga que armazém lotado nas casas espíritas é barriga vazia dos carentes. Entende? Então, preferível ver vazio, porque precisa trabalhar para enchê-lo, do que ele abarrotado e com pessoas passando fome. Temos que pensar por esse lado. Toda a congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes e potencial. Então é isso aí que a gente tem que entender. O Pedro está falando. Então você vai chamar pessoas carentes para trazer o ensinamento, mas com barriga vazia? Quem vai aprender? Então as coisas têm que ser dosadas, né? E não pode se cortar, porque eu também tenho experiência de muitos anos no Centro Espírita Dom Pedro II, da nossa assistência que nós damos. Mas olha, nós tivemos resultados assim gritantes, né, do trabalho que era feito uma formiguinha com as nossas assistidas lá. Então, eu vou contar uma das coisas que nós conseguimos. Nós tínhamos 2 pessoas que iam lá com os filhos e elas tinham problemas seríssimos com as mães, né? Se eu pudesse, eu ouvi de uma delas, eu matava a minha mãe. Que isso, menina? Aí a gente conversando, coisa e tal. Mas tinha gente que sabia da história delas, o que elas sofreram na mão dessas mães alcoólatras. Mas elas frequentavam lá com seus filhos. Então aí nós resolvemos fazer. Elas recebiam a cesta básica, mas nós fazíamos a nossa parte, né, de levar o estudo. E nós focamos muito sobre perdão, sobre amor, como devemos cuidar dos nossos filhos. Então, foi um trabalho e nós não chamávamos mais palestrantes de outros lugares. Eram nós mesmos, eu, minha irmã e outras 2 lá que fazíamos, a Ângela, a Conceição, fazendo esse trabalho. Porque nós tivemos... no final do ano, praticamente chegando no final do ano, nós vimos resultados. Elas 2 trouxeram as mães, já tinha uma atitude diferente com as mães. Tinha uma lá que tinha 3 filhos, ela era assim muito agressiva com os filhos. E nós trabalhamos sobre isso. Então, chegando perto do final do ano, né, entrou uma outra, uma criança.
essa que era mais ríspida com os filhos, já frequentava há muitos anos lá, mas nesse trabalho que nós fizemos, ela participou bastante. Então essa outra que chegou com o filho, gritou com o filho, foi grosseira, e nós ouvimos: não faz isso com o seu filho não, seu filho tem que ser cuidado com carinho, palavra. Gente, aquilo para nós foi gratificante. Mas o que foi esse trabalho? É o trabalho assistencial, porque nós damos a cesta básica, mas também nós damos o ensino, trazendo o Evangelho de Jesus, e nós vimos resultados. Os resultados sempre acontecem. Eu trabalho também com assistência lá do Joana de Ângeles. Nossa, a gente vê o progresso ali. Eu estou anos a fio ali trabalhando, não é toda semana. Eu sou palestrante de lá. Vez por outra eu estou indo, eu e minha irmã. E a gente vê o resultado depois de anos na maneira como elas se relacionam, o que elas falam para nós. Então isso é importante. A gente tem que fazer essa parte assistencial, sim, né? A ação caritativa e a boa vontade do movimento espírita prestam inestimáveis serviços à sociedade e ao Estado, conquanto não devam assumir de maneira simplista e com espírito salvacionista as funções de serviço social que cabe à administração pública. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nem sempre elas só levam, né, o alimento, também é roupa, sapato, mas é principalmente o alimento espiritual. Trabalhamos junto essas partes. Então, eu tenho anos a fio, né, de experiência sobre isso, e da importância desse trabalho. A solidariedade pode surgir como anseio da alma, acompanhada das seguintes características: responsabilidade abandonadas em existências passadas. Então, às vezes, nós estamos resgatando, através desse trabalho social, o que nós não fizemos em vidas passadas. Nós não nos preocupamos com o próximo, né? Deixamos de lado essa oportunidade. Agora é o momento, talvez, nesse trabalho, desse resgate, despertamento devido a uma nova visão do mundo e das pessoas. A gente tem que ser desperta para a necessidade do outro. Como que eu vou amar o próximo se eu não fizer a caridade? Jesus disse que o amor é a coisa primordial na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como eu me amo, como eu me transformo fazendo minha reforma íntima. Mas eu preciso amar o outro. Se eu não me amar, eu não amo o outro. E como eu vou amar o outro? Agindo dentro daquela necessidade do outro, seja material ou moral. Você vai fazer a sua parte. Então, quando a gente lida com essas pessoas que estão, às vezes, mais necessitadas do que nós, a gente aprende o valor do amor, o valor de você se doar sem querer se receber algo em troca. Você cresce, com certeza. Terapia salutar para superar problemas e conflitos, porque muitas vezes nós achamos que os nossos problemas são enormes, e aí a gente começa a lidar com problemas de outras pessoas, e a gente chega à conclusão que às vezes o nosso é tão pequenininho, né? Diante de tantos conflitos e problemas que existem. A gente cresce, a gente entende que aquilo lá é um despertamento para nós. Outra coisa, problemas de consciência por estar vivendo no fausto e na ociosidade. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que vivem se queixando de viverem sós, não tem um incentivo na vida, e a gente chega e acorda a pessoa para fazer um trabalho assistencial. Você só olha para o seu umbigo, vive na ociosidade. Vamos trabalhar. Precisamos das mãos e das mentes das pessoas trabalhando em prol do próximo, porque essa pessoa cresce, ela evolui. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações com nossos defeitos, com oportunidade de evoluir, mas essa evolução depende de cada um de nós ter boa vontade para se fazer diferente, para fazer sua reforma íntima e fazer a caridade. E outra coisa, felicidade em servir voluntariamente. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que a gente tem que ter, essa vontade de servir às pessoas que estão à nossa volta. Não só necessitados numa casa espírita ou outra congregação religiosa qualquer, mas as pessoas de um modo geral. Isso vai despertando em nós a vontade de ajudar, seja materialmente ou seja através da palavra amiga, a da instrução, porque Emmanuel diz que a maior caridade que a gente pode fazer é levar a doutrina espírita, que é esclarecedora para as pessoas. Então nós temos oportunidade de trabalhar
o nosso crescimento espiritual, fazendo a caridade ao próximo, seja ela qual for. E o companheiro interessado em ingressar no celeiro do alimento celeste deve buscar, antes de tudo, a sua iniciação espiritual. É isso, nós estamos aqui para isso. Temos que buscar essa iniciação espiritual. Por iniciação, devemos entender o início na experiência da verdade sobre si mesmo. Nós temos que buscar em nós o que somos e o que nós podemos crescer. A Joana de Anjos diz que podemos fazer uma viagem difícil ao interior de nós para a gente saber o que ainda precisa ser feito. Mas se eu não souber o caminho, devo saber como devo ser e aí eu tenho que me adequar. O que eu ainda não sou, não sei perdoar, tenho intolerância, e eu vou ter a oportunidade, nessa constatação que ainda não sou, começar a melhorar, né? Então, ao buscarmos o alimento invisível em nossas potencialidades divinas, poderemos produzir por nós mesmos o pão da vida e reparti-lo com os nossos companheiros de jornada. E a gente vai tendo noção da importância, por exemplo, do perdão, de não julgar as pessoas, da gente não pode ser orgulhoso, não pode ser egoísta, a gente tem que ter indulgência, compaixão. Tudo isso, se nós tivermos esse conhecimento colocado em prática, a gente vai ensinando as pessoas. Então nós vamos distribuindo para nós o pão da vida e para as outras pessoas que estão à nossa volta também. É tudo um aprendizado. É o exercício do amor em ação, né? Somente uma criatura iniciada poderá realmente induzir os outros à busca ou produção do próprio alimento, esse alimento espiritual. Se nós não temos capacidade de buscar para nós o alimento espiritual, como nós vamos então distribuir? Essa é a nossa função. Não devemos esperar que as organizações governamentais venham realizar a tarefa que compete ao Espiritismo, ou seja, levar a toda a humanidade a mensagem de Jesus Cristo através de Kardec, a fim de que nunca mais as almas tenham fome ou sede. Então, Jesus veio para matar a nossa fome, a nossa sede, porque através dos seus ensinamentos nós vamos ter condições de nos transformarmos. É esse alimento que a gente precisa, da transformação, crescer espiritualmente, aproveitar a reencarnação. Então, somente os centros espíritas vão nos dar condições de adquirirmos o conhecimento. Mas não é só no centro espírita, porque eu tenho capacidade de pegar um livro e estudar, eu tenho capacidade de frequentar um grupo onde as pessoas ali estão dispostas a aprender e a ensinar. A gente aprende mais rápido, né? Todavia, enquanto o poder público não conseguir eliminar os horrores da miséria, é justo que cooperemos com o pão material em nossos empreendimentos existenciais. É isso aí, a fome está agraçando. E nós temos, às vezes, à nossa frente a oportunidade de servir, a oportunidade de ajudar. E a gente não pode dispensar, deixar para amanhã. A fome é hoje, a necessidade é hoje. Então, quando nós temos essa responsabilidade perante ao nosso próximo, a gente vai arregaçar as mangas e fazer o que nós precisamos fazer e que podemos fazer, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, nem todo mundo vai ter condições de suprir a necessidade do outro. Mas se não tiver como suprir a necessidade material do outro, você pode fazer uma caridade muito grande, que é orar por aquela pessoa. Porque a ajuda vem. A gente sabe que toda oração tem resposta. Toda oração, ela traz para nós, porque a espiritualidade vem a mando de Deus nos intuir para fazer o melhor. Porque nós já estamos imbuídos de boa vontade, de amor, né? De amor pelo próximo, de entender a importância de servir. Então, tomemos o cuidado, porém, de não manter nossos assistidos tão dependentes e retrógrados quanto no primeiro dia em que puseram os pés no grupo de auxílio. Aquilo que o Pedrosa falou. Então, você vai pegar uma pessoa, mas você vai, ao dar a assistência material a ela, você vai dar elementos para que ela entenda da importância do seu crescimento espiritual. Porque o trabalho na nossa vida é muito importante. É o trabalho para a gente se sustentar e o trabalho que nós temos para crescer espiritualmente. Então, a gente, quando faz esse trabalho assistencial, a gente tem que ter esse cuidado de não fazer com que aquelas pessoas sejam dependentes, ficar a vida inteira buscando
a ajuda. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em casa. Vez por outra tem pessoas que vão lá pedir auxílio. E tem uma senhora que ela vem até com carrinho de feira. E ela bate na nossa porta. A gente está sempre auxiliando. E teve um dia que ela veio com a neta dela. E a minha irmã falou assim, olha, você está errada. Você está vindo com a sua neta e você está ensinando a sua neta a viver de auxílio. Aí a minha irmã falou assim, olha minha filha, você é pequena, deve estar estudando e você tem que entender o seguinte, o que compete a você é estudar para um dia você trabalhar e ter o seu próprio sustento. Sua avó está pedindo aqui que ela já é idosa, mas não está certo você, desde pequena, ter essa visão do assistencialismo. Ela falou com essas palavras. É muito importante a gente ter essa visão, porque nós estamos ajudando aquela pessoa a progredir. E sem estudar, sem progredir, sem alargar a visão diante da vida e da sociedade. E nada fazendo para aprender a buscar por si mesma a completa saciedade, a pérola no fundo do mar, o tesouro oculto no campo, o grão de mostarda, que é o reino de Deus, que está em nós e nós temos que buscá-lo, fazer aflorar. São palavras do Batuíra. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um novo ato. Em algum momento, paramos para pensar que o que chamamos de vida, esse tempo de existir na Terra, que na nossa compreensão vai do berço ao túmulo, é na verdade apenas mais um ato, uma parte de uma obra muito maior? Quando usamos a palavra ato, remetemo-nos às peças de teatro. Atos nos mostram o desenrolar de uma história mais longa, com muitos personagens, com acontecimentos que vão nos fazendo entender o drama como um todo. A peça Hamlet, a mais famosa de Shakespeare, é composta de 5 atos, e cada ato por diversas cenas. No primeiro ato, temos a aparição do fantasma do pai de Hamlet e uma grande revelação. Se assistirmos apenas ao segundo ato, sem termos entendido o primeiro, não aceitaremos as razões da mudança do humor de Hamlet. Não nos fará sentido a raiva que ele carrega. Se formos diretamente ao quarto ato, sem termos conhecido bem os personagens e a história, pouco sentido terão suas atitudes. Imaginemos então neste momento uma das cenas de um dos atos da sua peça, a peça da sua existência de espírito imortal. Torna-se mais fácil entender que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Vem resgatar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau a degrau, primeiramente na terra e em seguida através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Reencarnação é o fenômeno natural, o processo que nos faz alternar de ato para ato. O figurino será distinto. No entanto, o ator é o mesmo. Novos personagens surgem. Alguns desaparecem por alguns atos e retornam mais tarde, até em outros papéis. A lei das vidas sucessivas promove dramas muito mais complexos e longos que os de Shakespeare. Por fim, um detalhe importante. Se formos conhecer a obra do grande escritor inglês, veremos que quase todas as suas peças terminam em tragédia, em desgraça. Fazendo ainda um paralelo,
recordaremos que algumas de nossas existências tiveram desfechos desagradáveis. Porém, entendamos como finais de atos e não da obra como um todo. A peça segue rumo a cenas e atos melhores, mais felizes. É da lei que tudo siga o caminho da felicidade e da perfeição. Atores mais experientes, roteiros mais maduros, cenários mais amplos e agradáveis. Pensemos nisto. Somos nós que dirigimos nossa grande peça, cena a cena, ato a ato. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, mais uma vez agradecemos por sempre estar conosco, auxiliando, nos incentivando, nos dirigindo muitas vezes aqui no nosso programa. Nós que interagimos com os nossos irmãos do outro lado do microfone, sempre também respondendo algumas indagações, fazendo perguntas, deixando comentários, e que nós agradecemos grandemente. Pedimos as bênçãos de paz e de luz para todos os nossos amados irmãos ouvintes, extensivos aos seus familiares. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, pedindo a Deus para trazer a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo e até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.